Amigos, boa noite. Vocês sabem que a maior riqueza que nós podemos ter, o maior patrimônio, são os amigos, na verdade. E estarmos juntos, para nós é uma grande alegria. E vocês perceberam o quanto a Lívia é nossa amiga, não é verdade? Porque ela falou, os amigos fazem isso, eles nos colocam para cima, imerecidamente, na realidade, sem falsa modéstia. Mas ela falou tão bem de mim, tão bem de mim, tão bem de mim, que eu fiquei até impressionado comigo mesmo, sabia? Mas, muito bem, o tema para as nossas reflexões, coincidências não existem. Aliás, coincidência é um dos pseudônimos do Criador, como sorte e tantos outros que ele se utiliza. Quando a Lívia, que é a nossa dirigente, propôs um tema, ela sugeriu que nós trouxéssemos causas atuais e anteriores das aflições. Sem que ela soubesse, nós estávamos recebendo os dois últimos livros da nossa psicografia, porque nós temos ali 10 títulos à sua disposição, mas alguns são psicografados, outros são escritos por esse que vos fala. Nós estávamos recebendo os dois últimos lançamentos, que por acaso tem a ver com o assunto da noite de hoje. O primeiro é a Executiva, que é uma executiva de TI, de tecnologia e informática, que desencarna num acidente aéreo e vive uma realidade da qual ela não aceita. Muito interessante, porque traz as questões das aflições de uma situação atual. E o segundo é o de Olinda, Uma Chance para Perdoar, que é um drama que tem início há 500 anos atrás, no período do reinado de Henrique VIII, e que vai se resolver nos tempos atuais, inclusive com certa participação de Francisco Cândido Xavier na situação que ocorre de obsessão e subjugação, se referindo às questões relacionadas a aflições anteriores. E você tem uma promoção especial no dia de hoje. Cada livro custa 10, 2 custa 20. Se você comprar 3, custa 30. Olha que maravilha! E você pode receber o autógrafo do autor. Já você se lembra disso, né? Que nós já falamos a respeito. Então, veja que maravilha. Mas o mais importante disso tudo é que toda a renda é direcionada para a casa espírita. Nós sabemos que os espíritos não materializam dinheiro para pagar aluguel, para pagar a luz e o nosso conforto. Muito bem, só nesse aspecto. E é uma maneira de nós retribuirmos para a casa aquilo tudo que nós recebemos em assistência. Nós não estamos pagando, mas é uma forma de auxiliar a casa para que ela possa continuar nos atendendo tão bem quanto nos atende. Não somente a nós, mas aqueles que porventura necessitam e nós recorremos, nós intercedemos por eles. É tão curioso o que nós estamos falando, que ao chegarmos nós encontramos com uma amiga querida aqui do centro, e quando, ao abraçarmos, ao cumprimentá-la e ao abraçarmos, sentimos um odor muito forte de cigarro. E é interessante que ela não fuma. Ela não fuma. E eu, por uma simples curiosidade, perguntei a respeito. Eu disse, você esteve em algum ambiente onde as pessoas fumam? Ela disse, geralmente sim, porque eu trabalho numa clínica, etc., e eu atendo muitas pessoas que são fumantes, ou fumantes inveterados. E ela disse, mas particularmente hoje, eu não estive atendendo nenhum fumante. Eu disse, pois eu senti um cheiro de cigarro muito forte em você, achei até que você estivesse em um ambiente desse tipo. Ela falou, não. Eu falei, eu posso me aproximar novamente? Aí o odor havia desaparecido por completo. E o mentor disse, rapidamente, ele disse, ela trouxe um companheiro desencarnado com problemas dessa natureza junto com ela, e ele já está sendo atendido, por isso que você sentiu o odor na hora que ela chegou, e depois agora você já não sente mais. Fantástico, né? Isso é que uma casa abençoada como essa faz por nós, ou por aqueles que porventura nós sequer saibamos que estamos sendo veículos de assistência. Não é incrível?
Todos nós. Isso acontece com todos nós. Muito bem. Para falarmos, então, a respeito de causas atuais e anteriores das aflições, nós nos remetemos a Jesus, que disse que no mundo nós teremos aflições. Mas tende bom ânimo porque Jesus venceu o mundo. E, na realidade, nós precisamos analisar um pouco esses aspectos das causas atuais e anteriores. Na realidade, os acontecimentos eles vão se concretizando em resposta aos nossos atos. Por isso que dissemos que coincidência é um dos pseudônimos do Criador, uma das situações que nós, às vezes, colocamos na nossa vida, em respostas aos nossos atos da vida, condicionados à nossa liberdade de escolha. Somos livres para escolher, somos livres para tomar as atitudes e responsáveis por elas e vamos acertá-las ou melhorá-las até, porque nós fazemos também muitas coisas positivas, temos muitas atitudes positivas à medida do nosso processo consciencial. O que acontece em relação exatamente a isso? Existem os acontecimentos atuais relacionados ao passado recente. Esse passado é a nossa existência do momento em que chegamos aqui. E é interessante quando nós verificamos nas análises feitas pelos terapeutas que se utilizam da hipnose regressiva, sem adentrar as questões de outras existências, são verificados que a grande maioria dos traumas, não todos, mas a grande maioria, se relacionam com a existência atual. Até porque não poderia ser um simples repetir de existências. Se fosse um simples repetir daquilo que somos, a reencarnação não faria o menor sentido. Outro aspecto são as ações de vidas anteriores, aí sim, um passado mais distante, que são as heranças que nós vamos trazendo. E também as nossas escolhas. Isso é muito importante salientar, porque expiações, provas, omissões, sempre visando a nossa evolução, são também de escolhas do espírito. O espírito pode escolher para avançar em determinada situação, ele pode escolher provas pelas quais ele passe e, naturalmente, para estimular, por exemplo, a resignação, estimular a paciência e tudo mais. Perguntado para o Chico, já demos essa informação em outra oportunidade, mas uma pessoa perguntando para o Chico, aquelas perguntas inconvenientes no momento que não tem absolutamente nada a ver. A pessoa perguntou: Chico, quando você desencarnar, o homem estava reencarnado, quando você desencarnar, você vai querer nascer aonde? Quer dizer, curiosidade, né? O homem ainda está reencarnado, já está querendo que ele desencarne, para saber onde é que ele vai reencarnar. Ele disse: bom, reencarnar não é o ponto, mas viver com certeza. E a pessoa, não satisfeita, disse assim: aonde? Ela disse assim: em São Paulo. Disse: mas em São Paulo? Disse: na capital. Disse: mas por quê? Disse assim: porque em São Paulo você é testado a paciência 24 horas por dia. É uma verdade, né? Para quem é de São Paulo sabe disso. Não é? Isso é uma realidade, você tem a sua paciência. Quer dizer, ou seja, nós estamos, como diz Emmanuel, reencarnados no local onde nós possamos ser mais úteis e melhores. Então, nós não erramos de família. A família é aquela que a gente merece e precisa. Ok? É aquela que nós precisamos, como eles também precisam de nós. É onde a família funciona como um lapidador. Somos todos diamantes, só que brutos, né? Em estado bruto. E aí vai havendo lapidação. Temos que lapidam muito, outros lapidam mais devagar, né? Mas é sempre um processo de lapidação. É claro que Deus não força ninguém a viver situações que sejam humilhantes, degradantes e coisa do gênero, né? Nós temos que ter bom senso acima de tudo. Nós fizemos, então, a respeito desse tema, pessoal, nós trouxemos vários casos que são práticos para nossas reflexões. Várias situações, em obras espíritas ou não, aonde trazem os resultados em relação às questões da criatura, seus programas reencarnatórios, as suas provas, etc. Para aqueles que já estudaram a obra, vão se lembrar do livro Os Mensageiros, no capítulo 7, A Queda de Otávio. Otávio, acompanhando o Gúbio, estão no centro dos mensageiros, para quem não leu o livro,
ainda merece ser estudado, não lido, e Vicente e André Luiz, então, tem essa oportunidade de contatos com criaturas, cada capítulo traz, então, uma informação de experiências de pessoas que fizeram a sua programação, reencarnaram e estão desencarnados no Centro dos Mensageiros, contando as suas experiências. Otávio, ele reencarna, ele se programa para trabalhar mediunicamente. O casamento não fazia parte dos seus objetivos. Reencarnou com a mãe espírita, o pai, no entanto, não era, mas uma criatura extremamente positiva e bondosa. Aos 15 de idade, mais ou menos, ele começa a ter as primeiras sensações da sua mediunidade, ou seja, a mediunidade começa a aflorar. Ele é bem encaminhado na casa espírita, mas se sente perturbado com a situação. Estamos fazendo um resumo bastante acentuado do assunto. Ele se sente perturbado com a situação, vai procurar, por volta dos seus 17, 18 anos, ele vai procurar um médico que lhe recomenda experiências sexuais, para que essa situação de perturbação, de desequilíbrio, possa, então, ser reduzido, o que acaba acontecendo exatamente o contrário. Ele vai se desequilibrando ainda mais. E dentro da sua programação espiritual, antes então do seu reencarne, ele tinha como objetivo trabalhar mediunicamente, não contemplava o casamento, e para que ele tivesse as suas necessidades normais de qualquer pessoa em relação à sexualidade mais aplacada, ele se responsabilizaria por volta dos 20 anos dos 6 filhos que ficaram órfãos de pai, que era o seu pai. Seu pai contrai o matrimônio, tem 3 filhos, e depois a esposa desencarna, ele contrai segunda núpcias, tem mais 3 filhos. Aos 20 anos, o pai teria desencarnado e ele assumiria essas 6 crianças. Isso faria com que a questão da energia criadora que está presente em todos nós fosse direcionado para outros objetivos, porque a questão da energia criadora ela pode ser direcionada para objetivos os mais diversos, para o trabalho, para a arte, etc., sem que haja desequilíbrio da criatura. Chico Xavier passou por uma situação como qualquer um de nós. Aos 17, 18 anos de idade, ele pensava em se casar, em ter família. Imagina uma pessoa na década de 1930, né, como era a questão do envolvimento de família, etc., em relação a isso. E ele tinha necessidades normais como qualquer outro, até que Emmanuel, quando Emmanuel aparece em 1931, o orienta para que ele conversasse com as células sexuais dele e pedisse para as células sexuais dele transferir as energias para o cérebro. Você tem que ser muito bom para fazer isso, hein? Você tem que ser muito evoluído para fazer isso. Imagina você dizer para as células, dizer assim, ó, pessoal, é aqui, porque eu vou precisar para o livro. Mas veja, a situação a energia criadora pode ser direcionada para uma série de eventos, coisa que não era proposta para ele. Quando as crianças vão ficar sob a responsabilidade dele, ele recusa. Ele recusa e um pouco mais à frente ele conhece uma moça e a engravida, e engravidando a moça era extremamente desequilibrada e atraiu para o casal, ou seja, atraiu como filho deles uma entidade extremamente desequilibrada, obsessora, que a moça e o filho agora reencarnado, que era um obsessor dela terrível, criaram um verdadeiro inferno na vida do Otávio, e aos 40 anos ele desencarna prematuramente, sifilítico e alcoólatra. Tá bom? Isto é livre-arbítrio. Para nós, fazemos as nossas programações. Se nós tivermos foco, nós cumprimos mais do que aquilo que fazemos. Por quê? Porque nós não
temos uma programação que seja difícil de ser cumprida. A nossa programação é uma programação, via de regra, dentro da nossa capacidade, sem que isso gere sacrifício da criatura. A gente, em uma programação espiritual, às vezes não enche uma mão. Já falamos a respeito aqui, recordando, aonde nós vamos nascer. Não é o local e sim com quem, etc., o que é mais útil. Se nós vamos nos consorciar, sim ou não. Se esse consórcio terá gente que nós nos responsabilizaremos direto ou indiretamente, porque não podemos adotar. Aonde nós vamos trabalhar no bem, não importa que designação seja, ok? Não importa se você está numa ONG, você está fazendo sozinho, sozinha, e mais ou menos quando a gente vai desencarnar, mais ou menos. Tudo isso é mais ou menos. Se nós não tivermos o compromisso de consórcio, seja ele, né, de consórcio e de filho direto ou indireto, ou qualquer responsabilidade dessa natureza, sobraram quantos dedos daqui? 3. E o restante é livre-arbítrio. Porque senão não faria sentido nós virmos para uma reencarnação aonde viessem todos os aspectos todos programados. Então, logo significa o seguinte: as causas das aflições podem ser, sim, causas atuais, onde elas são evitáveis, e causas anteriores, onde elas são inevitáveis, vírgula. Inevitáveis, vírgula. Claro que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, no item 4, diz o seguinte: umas têm causa na vida presente, outras fora desta vida. Mas, se as atuais são evitáveis, as causas anteriores, consideradas inevitáveis, podem receber também uma vírgula. E aí nós trazemos, por exemplo, situações dessa natureza, onde alguns parecem favorecidos perto de tantos sofredores, doentes físicos e coisas do gênero. Isso é uma família em Tauá, no Ceará, com 11 filhos, e isso é a casa e o patrimônio deles. Dá uma olhada aqui dentro da casa, ainda que eles tenham um patrimônio, que são 2 cabritos aqui. Isso é o que eles têm, e são 11 filhos. Você já imaginou por que um indivíduo reencarna nessa condição? O que faz com que o indivíduo reencarne nessa condição? Se Deus é justo. Se Deus é justo, por que existem indivíduos, criaturas que vivem, e nós não precisamos recorrer só ao Ceará ou outra região do Brasil. Nós falamos do Brasil para não ter que ficar, não é, nos esmiscuindo no problema dos outros, porque diz respeito à nossa pátria, à nossa gente. Mas se nós formos em outros países onde as criaturas moravam e hoje não têm sequer aonde morar. Né? Refugiados de guerra e de tantas outras situações, em miserabilidade quase que completa. Na realidade, se Deus é justo, por que situações dessa natureza acontecem? Eles estão todos expiando porque fizeram o mal? Não necessariamente. São posições de espíritos, por vezes, que pedem provas dessa natureza para trabalhar determinados aspectos onde foram, por vezes, ou negligentes, ou não tiveram tempo de fazê-lo. Porque as situações de dificuldade não estão ligadas por aspectos punitivos do Deus. Não é como nós nos acostumamos durante milênios, de que Deus era um senhor, pior do que um carrasco, né, onde ele agredia as criaturas através da agressão direta ou indireta nos filhos ou criaturas amadas com as quais essas pessoas estavam vivendo. São, de repente, provas onde o espírito pode solicitar para que ele tenha a oportunidade de exercitar, de alavancar-se diante de situações onde ele não teve tempo. Por exemplo, um cientista que seja brilhante, por vezes passa não uma existência, mas mais de uma, trabalhando em seu laboratório. Na realidade, atrás do benefício de pessoas,
e não tem a oportunidade do exercício, por exemplo, da humildade, ou não tem a oportunidade de exercitar maior sensibilidade. Ele poderá pedir uma reencarnação onde a possibilidade de utilizar a humildade esteja fortemente ligada para ele alavancar esse ponto, ou pode pedir, no caso, para a sensibilidade, pode pedir para reencarnar num corpo feminino, por exemplo. Não quer dizer que o homem não seja sensível, mas nós sabemos que o desenvolvimento no nosso planeta, em relação à questão do próprio cérebro, a maior grau de sensibilidade pode ser exercitado num corpo feminino, até pelos aspectos instintivos e da questão da maternidade e tudo o mais que se relaciona com o espírito que reencarna num corpo, numa organização feminina. Ponto. São situações dessa natureza, não estão relacionados a aspectos punitivos. E quando a gente falou sobre os aspectos de nós resgatarmos em nós mesmos, nós trouxemos alguns casos práticos. O primeiro é Jesus Gonçalves. Na verdade, o nome dele de batismo era Jesus Gonçalves, que viveu apenas 45 anos. Jesus Gonçalves era um indivíduo bem-sucedido, trabalhava, inclusive, como secretário de finanças em uma cidade, tinha uma vida muito razoável, bastante razoável, com seus familiares, etc. Só que Jesus Gonçalves, veja o período que ele desencarnou, foi em 47. Jesus Gonçalves foi acometido do mal de Hansen, conhecido como lepra, vulgarmente como lepra. E neste período da sua vida, neste período da vida das pessoas que tinham a hanseníase, o indivíduo deixava de ser cidadão. Ele deixava de ter os direitos da cidadania. Então, ele era despojado dos seus bens que passavam para os seus descendentes ou ascendentes. Caso não os houvesse, passava para a União, passava para o governo, e o indivíduo era colocado em um chamado leprosário para estar isolado das criaturas, que tinham medo de contágio e coisa do gênero, porque não se conhecia esta enfermidade da maneira que nós conhecemos hoje. Essa era a lei no Brasil. E Jesus vai parar em Pirapitingui, que é uma colônia que fica entre Itu e Sorocaba, no estado de São Paulo, e com a enfermidade dele, a enfermidade que ele tinha, o tipo de hanseníase era um dos mais agressivos, onde a pessoa começa a perder parte de membros e coisa do gênero. Muito bem. Jesus Gonçalves, imagina a situação, ele vai em Pirapitingui se tornar espírita. E em se tornando espírita passa a ser, apesar de todas as situações adversas da sua vida, passa a ser um grande trabalhador espírita dentro da comunidade, inclusive implementando uma rádio em Pirapitingui, onde ele fazia lá alguns programas junto com os demais internos na divulgação do espiritismo. E Jesus Gonçalves vai tomar, através desses aspectos, conhecimentos sobre ele mesmo em outras existências e o reflexo dessas ações que ele tinha tomado para milhares de pessoas, contra milhares de pessoas, e que ele havia pedido alguma prova que ele pudesse tirar da consciência dele o peso daquilo que ele havia feito. Em algumas das reencarnações, ele não foi flor. Ele apagou aqui, saiu daqui. Não, ele foi flor que se cheira. Que engraçado, eu mudei e veio a flor. São as energias. Pois é. Achou? Essa aqui. Está aqui, inclusive. Vamos fechar? Porque aí... Aqui, qual que é? Onde você tá? Vai mais uma. Não, já passou. Põe aqui que eu mudo. Põe aí, pode botar aí. Aqui. Pode ser. Ótimo. Ok. Aí apareceu Jesus. Então, em algumas das reencarnações dele, Jesus foi Alarico I, no século IV, um rei visigodo, que
ele mandava exterminar populações inteiras nas suas invasões, principalmente as crianças, para que as crianças não crescessem e depois não quisessem vingar os pais. Moisés também fez muito isso na caminhada quando ele foi para a dita terra prometida, que era a cultura da época. Né? Se a criança, em sobrevivendo, ela iria querer vingar os pais. Então, ele mandava eliminar logo a comunidade inteira. Mas não satisfeito. Ele era visigodo. Ele não satisfeito nessa reencarnação como Alarico I, ele reencarna também como Alarico II. E faz a mesma coisa. Né? Você veja que... veja como é que são as pessoas. Aliás, pessoal, os espíritos não mudam assim. Se você pegar uma grande obra de um grande pesquisador, que é Hermínio Corrêa Miranda, que chama Os Senhores do Mundo, é um dos primeiros livros de Hermínio Corrêa Miranda, você vai verificar a reencarnação, porque ele faz um acompanhamento histórico e também espírita sobre o mesmo espírito. Tutmés III, conhecido como o faraó guerreiro, teria reencarnado como Alexandre o Grande, logo depois reencarnado como Júlio César e depois reencarnado como Napoleão. Você vê as mesmas estruturas de caráter do indivíduo. As pessoas não mudam assim. Ok? A gente não muda assim, porque uma mudança assim seria o salto na nossa natureza. E a natureza não dá salto. Nós vamos fazendo mudanças gradativas à medida que nós nos conscientizemos, porque não dá para se conscientizar tudo de uma vez só. Não é? Então, à medida que nós nos conscientizemos. Mas ele não ficou feliz nisso aí. Ele ainda foi se meter numa outra enrascada que ele acabou reencarnando como Armand Jean Duplessis Richelieu, conhecido como Cardeal Richelieu, que mandava prender, que mandava soltar, que mandava manter vivo e mandava matar. E aí, quando ele se conscientiza desses aspectos todos, daquilo que ele promoveu, ele pede uma prova para que ele sentisse nele mesmo os aspectos da enfermidade. E de um rapaz que, para a época, era considerado padrão de beleza, ele acabou ficando assim. Não, ou seja, tão deformante que aqui a foto já ele não tem mais uma parte do pé, de dedos e o próprio nariz. Nós não estamos fazendo apologia da dor, nós só estamos mostrando a situação do espírito solicitando para ele mesmo, porque o problema consciencial na criatura não é para nós nos sentirmos culpados, porque a culpa não nos leva a lugar algum. O que a gente precisa fazer é agir, trabalhar, procurar melhorar-se. Não adianta carregar remorso, mágoa, culpa, coisas do gênero, que nós estamos acabando com a nossa vida mais cedo. Você quer morrer mais cedo, tenha rancor, tenha mágoa, tenha ressentimentos, sinta-se culpado. Você vai desencarnar mais cedo. Por quê? Porque nós vamos consumindo o nosso fluido vital, focado em coisas que nos desequilibram, e a gente desencarna mais cedo. Via de regra, diz André Luiz, que é grande o número de criaturas que chegam muito tempo antes da hora no plano espiritual. Então, nós que já estamos mais conscientes, vamos fazer o nosso mentor esperar sentado. Não é verdade? Porque em pé vai ficar cansado. Mas essa é a realidade. Isso aqui é uma oportunidade que milhões de criaturas querem estar no seu lugar. Você sabia, não? Porque Deus, que é infinita misericórdia, nos coloca no lugar onde Emmanuel disse, e nós falamos a princípio, onde nós possamos ser mais úteis e melhores. Se nós não fôssemos a criatura adequada para o momento, para onde nós estamos, nós já teríamos desencarnado. Sim ou não? Ou nem reencarnado estaríamos. E para desencarnar, basta às vezes tomar um passe. Não vai acontecer hoje, não se preocupe. Mas é uma verdade. A gente já atendeu uma senhora, o grupo dando passe, quando foi na hora do graças a Deus, foi graças a Deus, aí o graças a Deus não funcionava. Ela foi por graças a Deus, ela desencarnou. Não, porque para desencarnar é assim. Para reencarnar dá uma mão de obra miserável, sim ou não? Você tem que fazer programação, tem que ver se os dois vão aceitar. O papai e a mamãe vão aceitar, porque de repente os caras mudam de ideia, dizem, eu não vou pegar aquela mala sem alça de novo, não é verdade? Então precisa ver se eles vão aceitar, e se eles aceitarem, quando a gente chega, quanto tempo a gente demora para ter consciência sobre nós mesmos?
Tem adolescente de 45 anos vivendo na casa de papai. Não é verdade? Sem qualquer noção sobre si mesmo. Ou seja, com 18, 20 anos. Porque até então, no período da adolescência, não é verdade? Que a gente não, a questão hormonal é terrível, a gente não sabe se está indo, se está voltando, se está encarnado, está desencarnado, se é salsicha, se é gente, questiona o mundo e a nós mesmos. Todo mundo está errado, a começar dos próprios pais, os amiguinhos todos estão certos. Bom, enfim, dá muito trabalho. Para desencarnar, não. Você fecha os olhos à noite. É incrível, o professor Herculano Pires é que diz, naquele livro dele, Educação para a Morte, a gente morre de medo de morrer e treina toda noite. Não é verdade? É. Vá treinando, um dia você consegue. Olha que maravilha. Um dia você diz, não é que eu consegui mesmo? E é assim, você fecha os olhos, dorme e, de repente, se você sentir que está tudo muito brilhante, está tudo muito leve, se belisque. Se doer, você está encarnado. Se não doer tanto, você diz agora, já foi. Mas vamos voltar aqui. Outra situação que nós trouxemos de prático. Humberto de Campos narrando em cartas e crônicas, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o caso de um espírita. E é maravilhoso falar sobre espírita, porque a gente fala sobre nós mesmos. Roupa suja, a gente lava em casa. Aí o cidadão chegou ao plano espiritual, etc., se conscientizou dos aspectos das suas existências e reencarnou como trabalhador espírita, dirigente de uma casa espírita. E ele trabalhava na casa espírita todas as noites, funcionava todos os dias da semana, e durante o dia o seu trabalho profissional era numa metalurgia. E ele, certo dia, usando a prensa, as prensas ainda não tinham infravermelho para evitar o risco de acidentes, ele, colocando lá a chapa, a prensa baixou e cortou-lhe a ponta do dedinho. Cortou-lhe a ponta do dedinho, não entendi o sorriso, mas, enfim, eu também leio o pensamento de vez em quando. Aí o ponto foi que eu li o seu. O fato é que ele ficou inconformado, foi hospitalizado, etc., foi atendido, né, e feito a cirurgia necessária, mas ele perdeu a ponta do dedo. Chegou na casa espírita, depois dos tratamentos, inconformado. E naquele dia, na primeira sessão que ele foi participar, era dada a comunicação espiritual no final da reunião, e ele, inconformado, ansioso, esperando a comunicação do mentor para fazer uma consulta. E aí, o mentor, naquela noite, depois dos trabalhos, se manifestou e disse, e ele ansioso, o mentor disse, eu vou contar uma pequena história para você. Havia, no período onde o tráfico negreiro era gigante no Brasil, ou seja, no período da escravidão, um negociante, um fazendeiro muito poderoso, muito rico, com muitas propriedades, e certo dia, um negrinho adolescente, um cativo, fugiu de uma de suas propriedades. E ele fez todos os esforços com o seu pessoal, seus trabalhadores, para recapturar o menino. Ao recapturá-lo, pegou todos os cativos daquela fazenda da onde o menino havia fugido, e para servir de exemplo, ele colocou os 2 braços do menino na moenda de cana, para que ninguém nunca mais tentasse fugir. Só que esta pessoa se conscientizou daquilo que havia feito e começou a trabalhar pelo bem, já na dimensão em que se encontrava depois da existência, onde havia sido aquela criatura cruel. E trabalhando pelo bem, reencarna e continua trabalhando pelo bem. E, em vez de ter a experiência dos 2 braços na prensa, perdeu apenas a ponta de um dedo. Por isso que aquele slide que nós dissemos, inevitável, vírgula, a vírgula significa o esforço no bem. Caso contrário, o processo expiatório atende à necessidade do indivíduo teimoso. Eu sei que não deveria fazer,
mas eu não vou te dar esse gostinho. Não é assim? Comigo é assim. Eu dou o troco. Eu pago na mesma moeda. Ok. Faça isso. Continue agindo assim. Que a vida dá as respostas exatamente na mesma intensidade. É uma questão de escolha. Não é fantástico? Um outro caso também contado, esse contado por Chico numa daquelas noites na casa dele, uma senhora que ele atendeu teve que fazer mastectomia total num período onde nós não tínhamos os recursos das próteses e tudo mais, não é, para atender as senhoras que tenham que passar por esse procedimento, que sem sombra de dúvida é traumático, mas naquele período, naquela década, não existiam esses recursos e ela teve que fazer mastectomia total. E o Chico perguntou para o Emmanuel a razão daquela situação. Ele disse, é simples. Ela foi esposa de um grande proprietário de fazendas e que tinham muitos cativos, né, no período da escravidão. E existiam os cativos também que trabalhavam dentro da sede, dentro da casa, como serviçais da casa. E numa das vezes, ele almoçando com a esposa, uma jovem escrava foi servi-lo e, através do decote, ele olhou para os seios e, quando ela saiu, ele disse assim, esta jovem tem os seios muito bonitos para a esposa. Que não podia, como a gente sabe, abrir a boca, né? Porque se respeitava o 9º mandamento, que diz que não cobiçarás o jumento, a mulher do próximo, etc., as coisas do próximo, porque a mulher era coisa, e então por isso que o marido não estava lá. Né? A mulher era coisa, era objeto, logo sendo objeto não podia ser cobiçado, por isso que ela é colocada no 9º mandamento. Até porque só no Concílio de Macon, no século XV, é que as mulheres passaram a ter alma. Numa votação de 165 bispos, 2 acabaram, foi vencido a votação por 2 votos, onde a mulher que era desalmada passou a ter alma a partir do século XV. O que às vezes vocês são um pouco desalmadas, mas tudo bem. Até porque mulher não tinha alma. Querem mais? Os índios não tinham alma até o século XVIII e os escravos até o século XIX. Veja que absurdo. Absurdo, 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 né? Ou seja, tudo para poder usar. Aí ele fez esse comentário, ela não podia abrir a boca. Passado uma semana, um dia ele volta para almoçar, ele sempre almoçava em casa, mas ele volta para o almoço, e ela serve carne para ele, e ele elogia o prato. E ela havia servido os seios da moça para o marido comer. Percebeu? Não existe coincidência. Agora, se a gente faz e não acerta, a vida acerta para a gente. Olha a beleza do Evangelho do Cristo em nosso favor. Não é verdade? Porque nós podemos entrar nos aspectos evitáveis. E nos evitáveis, botar uma vírgula. Não é fantástico? Porque a dor não representa sempre inferioridade. Ela também representa fé, exemplo, ou, no caso, missão. Querem ver alguns casos positivos? Chico Xavier, por exemplo, né? Um sujeito que, quando nós o conhecemos, ele tinha 69 para 70 anos e ele tomava 20 comprimidos por dia. Ele fez cirurgias as mais diversas e confiava na medicina para, de repente, não colocar médiuns em situações complicadas. É um caso de missão, mas tem outros. Joana d'Arc, que foi, segundo Leon Denis, no livro Joana d'Arc, foi a reencarnação de Judas Iscariotes, aquele que supostamente teria traído Jesus, e experienciou a mesma situação de prova, mas dando um exemplo de fé fantástico. Outro cidadão que fez um trabalho, Allan Kardec,
que fez um trabalho quando ele inicia o Espírito Verdade e dá uma comunicação dizendo que ele seria traído até por aqueles que se colocavam como amigos, que ele teria a sua imagem denegrida e coisa do gênero, e ele faz um trabalho, apesar disso tudo, esplendoroso. Outra pessoa, irmã Dulce, né, que ela para repousar, ela não deitava numa cama como nós, ela tinha um problema muito sério em relação pulmonar, que ela tinha que dormir sentada. Então, a vida toda dela, ela passou dormindo, quando ela ia se repousar, numa cadeira. Mas foi um exemplo maravilhoso. Né? Então, não adianta essa questão de sofrer por sofrer sem aproveitar. O que acontece é, serão consolados, conforme Jesus diz, os que sofrerem com resignação, com vontade e trabalho para superar o sofrimento. Não é para ficar sofrendo. Não é encarando a dor como remédio necessário, mas trabalhar para minimizá-la ou até eliminá-la, se possível. Se você cortar a mão, não adianta você ficar, não é querendo deixar o corte aberto, não suturar, não tomar a medicação adequada para ficar sofrendo com o problema. Não é nada disso. A situação é buscar minimizar, ou resolver, e se não tiver solução, pelo menos minimizar. Simples assim, mas o problema não pode ser a sua vida. O problema faz parte da nossa vida. O indivíduo, por exemplo, que tenha a pressão alta. Não é? O indivíduo que tem pressão alta, se ele toma medicação para pressão alta, e a pressão alta não pode ser o motivo da vida dele. Não é? Se tornar o motivo da vida dele, ele efetivamente deixa de viver para se preocupar com a pressão. Nós conhecemos um caso numa instituição que nós trabalhávamos, que o indivíduo ele ia medir a pressão, depois que ele teve um infarto no miocárdio e colocou safena, ele media a pressão 4 vezes por dia no ambulatório da empresa. Ele morreu depois de um tempo também com outro infarto. Porque você vai infartar, meu Deus do céu. Como é que você não vai? Ele vivia focado naquilo. Uma vez nós nos encontramos numa reunião social e tinham 2, para a felicidade dele, tinha um outro sujeito que também tinha sido safenado. Qual foi a conversa na festa inteira? Sobre safena e a cirurgia. Confesso a vocês que eu já estava comecei a sentir dor no peito. Chegou uma hora que eu disse, eu vou ter um treco aqui, porque a história se repetia e é contagiante, sim ou não? As histórias vão te contagiando, aí você vai dizer, não, porque abriu, cortou, etc. E eu vendo a cena, porque a cena vai sendo projetada. Você vai falando da cena, ela vai se projetando. O nosso pensamento você projeta imagens. São telas mentais, e a criatura começa a sentir. É simples, é contagioso, porque vai junto o magnetismo da criatura. E em vez de nós falarmos dos aspectos que nos incomodam, falemos de aspectos positivos. Não é ser, de repente, otimista e irresponsável, mas é levar otimismo para as criaturas. Quem, aliás, dizia isso era a Madre Teresa, que era de Calcutá, que ela dizia que as pessoas tinham que sair da frente dela melhores do que quando chegaram. Não é fantástico? Você fazer uma pessoa sair da tua frente melhor do que quando chegou? Então, a prova, por exemplo, não é necessariamente uma expiação, se bem que toda expiação é uma prova. Né? Caso de Jesus com aquele cego de nascença, quando ele estava na estrada, o cego ouvindo que Jesus passava, ele gritou para Jesus, se o senhor quiser, o senhor pode abrir a minha visão. E Jesus foi lá e realmente tirou-lhe da cegueira, que era congênita, era de nascença. E aí o apóstolo chega para Jesus e pergunta, quem pecou? Olha a relação. Ele, o cego, os pais. Veja a situação da relação do pecado. É expiação para ele que é cego ou é prova para os pais? Jesus diz assim, nem ele, nem os seus pais pecaram. Antes ele veio para dar testemunho para o Filho do Homem, que Jesus se declarava Filho do Homem. Ou seja, era uma prova de fé. Diante das suas provas, das nossas provas, questione. A resposta está no nosso interior. Você sabe a resposta. Ela está aí. Não se iluda. Perguntar para um, perguntar para outro. Ela está aí. Questione. Por que é que eu estou passando por isso? Deixe analisar o meu comportamento atual. Como é que eu me comporto? Porque isso é uma análise.
O que é que eu faço? Como é que eu reajo? Como é que as pessoas reagem? Questione-se. É aquela prova do espelho. Se você não encontrar explicação, não adianta ficar buscando no médium A, B, C, D explicações para a situação. Trabalhe a resignação em relação a ela. Não consegue eliminar, minimize o processo, mas dê foco na sua vida. Não dê foco na sua dor, porque senão a sua vida será a sua dor. Dê foco na vida. A vida é importante. Até porque nós passamos muito rapidamente por ela. Não é verdade? Nós passamos muito rapidamente por ela. Por isso que é uma recomendação de outro grande espírito que também passou por uma prova dificílima, apesar da sua grandeza espiritual. Prega a não violência e acaba desencarnando em 30 de janeiro de 1948, através da arma de um fanático que tira-lhe a vida através da agressão de arma de fogo. Ou seja, era um espírito missionário que vinha com uma missão, que veio com uma missão belíssima e completou-a dignamente. E é a recomendação dele próprio, que ele diz o seguinte, a respeito da questão do destino para as nossas reflexões. Ele diz assim, que seus pensamentos sejam positivos, porque eles se transformarão em palavras. Que as suas palavras sejam positivas, porque elas se transformarão em ações. Que as suas ações sejam positivas, porque elas se transformarão em seus valores. E que seus valores sejam positivos, porque eles determinam o seu destino. É uma questão de escolha. E escolher nós podemos. Nós trouxemos aqui um caso, esse é o retrato de Maria, mãe de Jesus, feito através, ditado por Emmanuel, que conheceu Maria na reencarnação de Públio Lentulus, para Chico Xavier, e Chico Xavier ditou para Vicente Dávila, um desenhista e fotógrafo de São Paulo, em 1984, que essa era Maria, mãe de Jesus, com quem Jesus era muito parecido. Se você quiser a carta de Públio Lentulus para Tibério, que era o César da época, que era o imperador romano, você entra na internet, coloca a carta sobre Jesus, de Públio Lentulus, que ele descreve, Públio Lentulus descreve Maria, dizendo que ela era uma das donzelas mais belas da região e que Jesus era parecidíssimo com ela. Ou seja, Jesus era bonito, devia ser lindo para o padrão da época. Feiura vai para o umbral. Não é verdade? Não dá para você ter mentor caindo aos pedaços, fala sério. Chega, você faz uma prece para o mentor, aparece aquele bagulho, dizendo, fala aí. Não preciso de mentor. Não é verdade? Não preciso de mentor. Meu Deus do céu, para isso. Mas tem uma passagem de Maria contada por Scholem Asch, que é muito interessante, que é um judeu falando da Maria. E ele conta no livro dele, que se chama Maria. E é uma passagem muito interessante para as nossas reflexões, porque no tempo de Jesus e durante muito tempo, que nós pudemos analisar com o caso de Jesus Gonçalves, o indivíduo que tinha hanseníase, o indivíduo sozinho ou em grupo, eles usavam um sino, como se fosse um animal que carregasse um sino, para badalar, e aí com as pessoas do vilarejo da cidade iam ouvindo o badalo por onde eles iam passar, corriam para dentro das suas casas, fechavam portas e janelas. Né? E se alguém quisesse deixar alguma coisa, deixava a coisa largada na frente da casa, com certa distância, para os miseráveis que estavam nessa condição. E passando por um vilarejo, um desses hansenianos, tocando o sino, todas as pessoas correm para dentro das suas casas, fecham portas e janelas, porém uma delas sai para a rua. É uma senhora que sai para a rua. E ao ver o indivíduo, solitário, tocando o sino, chama-o para dentro da sua casa. E disse, entre e venha comer um pouco de pão e tomar uma água fresca, e depois você pode voltar à sua caminhada. O indivíduo, claro, né, surpreso com uma atitude daquela natureza, que era praticamente próxima do impossível, aceita de bom grado, entra, se alimenta, toma da água, enquanto ela providencia ataduras para aquela situação de mudar aqueles trapos imundos que eram colocados sobre as suas feridas. E ele, de repente, diz, senhora, eu só conheci alguém
com tamanha bondade na minha vida como a senhora até hoje. É a segunda pessoa que tem um coração como o seu. Eu só conheci um. Agora a senhora. E ela disse, quem foi essa pessoa que você conheceu? Disse, eu conheci ele sobre ele se encontrava sobre um monte e ele falava sobre as questões das aflições no mundo. E o nome dele era Jesus. Ela disse, mas Jesus? Jesus é meu filho. Ela diz, bem que eu percebi que a senhora tinha qualquer coisa no seu coração que se relacionasse com aquela criatura. E ela disse, e Jesus não te curou, meu filho? Ele disse, senhora, bem que ele tentou. Bem que ele tentou. Mas eu vou lhe contar brevemente a minha história. Eu era uma criatura possuidora de muita fortuna. Mas quando a enfermidade me alcançou, minha esposa, meus filhos, parentes e amigos me despojaram de tudo e me colocaram para mendigar na rua. Obviamente, diante daquela situação infeliz, eu tinha que sair da cidade onde eu havia tido um posto significativo para me tornar, de repente, um mendigo enxotado por todos. E eu passei a caminhar e levava dentro de mim um ódio contra as pessoas, contra a minha esposa, contra os meus filhos, contra as criaturas que me colocaram nessa condição de miserabilidade. Eu carregava um ódio mortal contra eles. Eu jurava dia e noite vingança daquilo que eles haviam me feito. Até que eu conheci Jesus, que falava que bem-aventurados eram os aflitos. E ele falou sobre bem-aventuranças durante um tempo. E aquilo foi mexendo no meu interior, foi acalmando o meu coração. E depois desta palestra que ele faz para a multidão, ele vem em minha direção e me pergunta, o que você quer que eu faça por você? E eu, olhando para os olhos dele, disse, nada, Senhor. O Senhor já acabou de me curar. O Senhor curou aquilo que eu carregava no coração, a maior enfermidade que eu poderia ter. Diante do seu problema, da sua dor, diga para Jesus que ele já te curou daquilo que mais pode estar afetando, não o seu corpo, mas a sua vida. Muita paz.